Eu penso que esse tema, ele é muito propício para a nossa sociedade de agora. Uma sociedade que tem vivido esse movimento de um egoísmo e uma vaidade muito apurada. Eu não sei se você percebe, mas as pessoas estão cada dia mais cheias de si. Elas estão cada dia mais se achando. Quando a gente fala de cristianismo, geralmente gera um paradoxo no coração de muita gente. Por quê? Porque o cristianismo, ele é totalmente paradigmático. O cristianismo, ele anda numa contramão tão grande que, sendo muito sincero, eu acho que nós só entendemos porque nós temos fé. Porque eu entendo quem não nos entende. Ficou claro? Eu entendo quem está fora da igreja e olha para a gente e fala assim, malucos. Porque o cristianismo, ele tem um negócio de priorizar o outro, ou deveria ter pelo menos. O cristianismo é tão de maluco que Jesus, quando vai ensinar você a lidar com o seu inimigo, ele fala um texto que é muito legal. Que ele fala assim, ó, se alguém te bater na face, dá uma voadora. Não é assim? Que Jesus diz? Se alguém te bater na face, taque uma pedra. Não é assim que Jesus diz? Não. No cristianismo, Jesus ensina assim, ó, se alguém bater na tua face, dá o outro lado. Vamos ser sinceros entre nós. Não é loucura? Você já tomou um tapa na cara? É difícil assumir, né? Eu já tomei quando era moleque. É uma sensação de um ódio que parece que vai tomar conta do nosso ser. E nós, né, brasileiros, a gente tem um negócio com tapa na cara. Tem gente que acha que tapa na cara tipo, é uma das piores humilhações que existe. Você pode tomar um chute, mas um tapa na cara? Quem é você para encostar na minha cara? E o cristianismo, Jesus vai ensinar o povo assim, então, se alguém te bater de um lado da cara, da face, dá o outro. E a gente lê esses textos e fala assim, ai que fofo. Mas você já imaginou os discípulos ouvindo isso, por exemplo? Você já parou para pensar? Pô, vamos lá ouvir o mestre, né? O mestre tem palavra de sabedoria. Tipo, aqueles livrinhos da sorte, já viu aquele? Tinha um quando eu era pequeno, chamava, eu acho que era Minuto de Sabedoria. Não era isso? Um azulzinho? Já leu aquilo? Era tão fofinho, sempre tinha uma palavra bonita. Você abria lá, colocava o dedo, fazia, me ajuda, e lia. E geralmente o texto, você é sempre a vítima e o mundo é mau. Hoje você vai se dar bem porque os que te perseguem vão morrer e bater a cabeça e cair do prédio. Porque você é fofo e Jesus te ama. Aí você falava, aleluia, que minuto de sabedoria. Jesus está ensinando aquilo que é a essência dele. E o grande detalhe que tem pego o meu coração nessas últimas semanas, que eu quero refletir com a gente nessa manhã, é sobre uma questão de prioridade. Qual é o lugar de Jesus nas nossas vidas? Numa questão de olhar sobre o prisma de, como se fosse uma corrida, quem é o primeiro? Quem está à frente? E aí eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Por favor, Lucas capítulo 6. Nós leremos do 46 ao 49. Lucas 6, do 46 ao 49, ótimo. E a minha versão diz assim, eu acho que eu estou com a NVI, mas você pode acompanhar, que ali está King James. Ok, não tem problema. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Queridos, o capítulo 6 de Lucas é um capítulo que traz bastante coisa importante. Ele começa com Jesus falando sobre o sábado. Eles estavam vivendo aquela questão do sábado porque Jesus
fazia o seu ministério de sábado, e os religiosos fariseus ficavam muito bravos com Jesus, e Jesus tem aquela questão de curar a mão do menino que tinha problema, e eles ficam horrorizados, e Jesus tenta provar que o detalhe do sábado o sábado não foi feito para isso, no sentido de que não existe uma idolatria sobre o sábado. E é um texto muito interessante, que em breve eu acho que eu quero pregar sobre isso. Eu tenho algumas crises quando a gente não entende o que Jesus está dizendo. Porque agora a gente gosta muito de criticar esse movimento. Por exemplo, os adventistas gostam de guardar o sábado. A gente gosta de falar, não, isso é bobeira. É bobeira se você idolatrar esse movimento. Mas como é importante a gente pensar em descanso. Então, tem hora que a gente tem que tratar algumas coisas da forma que ela é. Porque Jesus não está condenando você guardar um dia. Você descansar. O que Jesus está condenando é aquilo virar um bezerro de ouro. É você idolatrar, porque o que Jesus estava fazendo tinha a ver com o reino. Na sequência de Lucas 6, é o momento em que ele escolhe os 12 apóstolos, e tem aquele texto paradoxal sobre amar os inimigos, e depois ele fala sobre julgar o próximo, a árvore que dá fruto, e na sequência vem esse texto que nós estamos lendo sobre essas duas formas de enxergar quem ele é. Aqui, o que Jesus está tratando é sobre senhorio, é sobre vidas que dizem ser entregues ao senhorio de Jesus, sobre vidas que dizem acreditar que Ele é o Senhor. Porém, Jesus aqui, Ele está trabalhando. Por que Ele está falando sobre como que é ter Ele como Senhor e como quer não ter? Porque existiam pessoas, e existem pessoas até hoje, que se aproximam de Jesus, que dizem ser de Jesus, mas que não é uma verdade. Então o que Jesus está trazendo, e nesse ponto eu preciso dizer que é um ponto que eu gosto um pouquinho mais da forma que a visão reformada vê. A visão reformada, quando ele vai tratar a nossa vida diante de Jesus, uma das falas que eles mais gostam de usar é que nós somos escravos. É meio pesado, não é? Quando você fala assim, eu me converti, agora eu sou um escravo de Jesus. Porque pra gente a palavra escravo não soa bem. Mas olha que interessante, olha o que é senhorio. No profundo do senhor, da palavra do dicionário. Senhorio é um substantivo masculino. Direito de um senhor sobre alguma coisa. Mando, autoridade, senhoria, posse, propriedade, domínio, terras ou quaisquer outros bens sobre a jurisdição do Senhor, possessão e domínio. Ou seja, o que Jesus está tratando é se Ele tem o domínio, Ele tem a posse, se Ele é o primeiro das nossas vidas. E aqui o que Ele está trabalhando é justamente a diferença de quem tem isso como uma verdade e quem não tem. Então o que eu quero trabalhar para os nossos corações hoje é justamente sobre essas obras de obediência, que seria a prova máxima de uma vida do reino. Eu quero nessa manhã meditar sobre, será que Jesus é o primeiro mesmo nas nossas vidas? Será que Jesus tem o senhorio sobre nós? Será que nós somos realmente uma posse de Jesus? E aqui eu tento deixar do jeito mais bonito da palavra. E a primeira coisa sobre isso que eu quero deixar para o seu coração é, antes de dizer que Deus é o primeiro, veja se isso é uma verdade no seu coração. Porque o que está acontecendo aqui, é Jesus começando o texto, questionando ele, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, nós estamos diante de um texto que Lucas traz aqui uma breve síntese daquilo que Jesus diz detalhadamente também em Mateus 7, 21 a 23. Uma interrogação, por que me chamas de Senhor? Por que vocês me consideram um Senhor? Esse texto, ele remete toda a ênfase decisiva de uma prática de palavras, olhando para aquilo que ele é. Não é sobre dizer, irmãos. Não é sobre falar, é sobre viver. O que Jesus está questionando é justamente quem fala. É quem o chama de Senhor. Mas o senhorio na profundidade tem a ver com Ele ser o primeiro em tudo. Tem a ver com uma entrega total. Jesus aqui está se dirigindo para as pessoas que o chamam assim.
E aqui parece que muitos dos seus ouvintes conheciam e testemunhavam dele como Senhor. O que Jesus aqui também deseja é que eles entendam a profundidade, o detalhe de como isso é importante. Porque senão, não tem como. O que nós precisamos entender é sobre o quanto isso é precioso e verdadeiro. E aqui, eu quero tentar trazer alguns senhorios que tomam conta da nossa vida sem que a gente perceba. Duas coisas que complicam muito a nossa vida e que retira o senhorio de Jesus. A primeira, em cima desse ponto mesmo, é que eu preciso deixar o meu eu. Eu preciso deixar que o eu saia desse primeiro lugar para entregar a Jesus aquilo que Ele quer. Uma das boas formas de você perceber se Jesus está nesse lugar é percebendo o quanto você se evidencia. E no mundo de hoje, tem um negócio que complica muito a gente nisso aqui. Os coachings. Não todos, tá bom? Talvez você seja coach, um coach cristão. Apesar que hoje os coach cristão, tem um famoso aí que... E ele fala em nome de Jesus os negócios, né, mano? Aí ele fez uma cena lá outro dia, né? E o bicho é famosão, eu fiquei sabendo. Não é ele que tentou ser presidente esses dias? Vereador? Ganhou? Desgraça. Porque ele fala, né, a forma. É sério, eu fico imaginando, assim, eu sou um cara muito crítico. Tudo que é muito... eu sou um cara que eu gosto da verdade, sabe? Eu não gosto de ir numa palestra que a pessoa começa assim, você é incrível. Só depende de você, eu falo assim, xiii, furada. Sério, não me ganha. Eu fico com cara de ué. E esses coaches de hoje, eles estão querendo mostrar que você é a coisa mais fofa que existe no mundo. Você pode, você merece. E eu gosto daquela fala assim, sabe por que você não é rico? Porque você não quer. Imagina você pobre na palestra falando assim, mas que tragédia da desgraça, a culpa ainda é minha. Porque existe um poder, e aí começa com aquelas coisas de, é só destravar as 7 portas, as 12 cadeias, aí é 35 passos, 19 chances, e aí você começa a acreditar naquele negócio, e aí sem perceber nesse movimento, você coloca a sua vida num patamar que você se torna o seu Deus. A luta contra o eu é a mais difícil do cristianismo. Então, irmãos, quer fazer um processo de coach? Faça, avalie antes se vale a pena. Porque um coach legal cristão, ele vai dizer que você é capaz de muita coisa. Amém, irmãos? Nós somos. Mas se Jesus estiver junto, a coisa é diferente. Eu acho muito legal, eu já falei isso da igreja, mas eu acharia muito legal se tivessem coaches verdadeiros, dizendo assim, o fracasso também faz parte da história. Ó, que legal. Você fracassou, faz parte. Quantos empresários não tem por aí que vão dizer, né? Para minha empresa dar certo, eu fali 12 vezes. Eu me dei mal 7 vezes. Só que essas histórias a gente não gosta. O que nós temos que entender é que nesse movimento, irmãos, o diabo ele é sempre sagaz no que ele tem para oferecer. Não estou dizendo que todo coaching é do capeta, não. Mas que o diabo se aproveita disso, ele se aproveita. Porque quanto mais você se evidencia, mais Jesus perde o primeiro lugar no teu coração. Porque você merece. Porque você é um tadinho. Tadinho nada. A gente é tudo miserável. A gente só merecia uma coisa nessa vida. O inferno. Porque a gente é ruim, porque a gente é mau. E quando dá certo, é porque houve graça. Amém, igreja? Se você hoje está bem de vida, é porque a graça de Jesus recaiu sobre você. E ponto. Mas não depende disso para que Jesus seja o primeiro. Porque o movimento coaching no Brasil, ele gera muito mais gente fracassada do que boa. Porque são poucos que dão certo na vida. E aí você paga curso. E esses caras ficam felizes. Eu não tenho ideia. Não precisa responder se você não quiser. Alguém já fez um curso desse? Quanto você pagou? Sério? Eu vou virar coaching. Pode falar? A Ana já fez um curso desse, mas um legal. Paulo Vieira? Paulo Vieira. E ela pagou. Meu Deus, que dor. 25 mil reais. Mas deu para perceber que deu certo. Hoje ganha 70, tá tudo certo. Deus é bom.
Agora sim, a Ana ganhou de gração? Ah, você é Gideão. Gideão ganha tudo. Gideão é amigo de Deus direto. Mas ganhou. Mas veja, a Ana fez um curso, e a Ana é uma pessoa bem sucedida, não estou dizendo só de grana, mas é uma mulher do meio corporativo e tal. Mas quantas pessoas não pagaram 25 conto? E estão até agora pagando. Porque pobre tem isso. A gente que é pobre, a gente sabe se virar, sabe ou não? 25 mil, passa cartão? Passa. Divide em 25 mil vezes? Você vai reduzindo. Mas a gente sempre vai dar um jeito. O porém é que a gente não percebe que essa evidência do eu faz com que a gente se torne vítima dos nossos fracassos. E Jesus perde o senhorio da nossa vida. Jesus não morreu para que a gente se achasse não, lindos. É bem diferente a vida com Ele. Então cuidado. Ai, mas é porque eu tenho que ter amor próprio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amor próprio é você amar você pelo que você é. E ponto. O restante é sempre falácias que vão se tornando realidades, pegando os nossos corações, e nós não percebemos que no fundo, o que essas coisas geram é tirar Jesus do trono do nosso coração e colocar a gente mesmo. Porque é bonito quando é por nós mesmos. É ou não é? Quando alguém chega para você e fala assim, parei tudo agora porque eu preciso ganhar muito dinheiro para sustentar minha família, e agora eu vou trabalhar 19 horas por dia, tal, você fala, olha que homem de valor. Será? A segunda coisa desse primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente tira Jesus do primeiro lugar e coloca outras pessoas nesse lugar. A famosa idolatria de quem nos cerca. Namorado. Jovem. Como que a gente avalia um namoro se presta? Simples. Se te afastou de Jesus, é um lixo. Acabou. Ai, mas... E é engraçado, porque eu já fui jovem, não sou mais e assumo. Mas como quando a gente é jovem, a gente fica cegão, não é assim? Ainda mais quando a gente é jovem feio. Você fala, Jesus, eu quero ir para a igreja, mas eu estou namorando uma menina bonita. Jesus perdeu o lugar. Casamento. Filhos. E aí você vai começando a perceber que são todas, veja irmãos, todas coisas bonitinhas, todas coisas fofinhas, mas que mexem. E aí Jesus vai falar, mas por que vocês me chamam Senhor? Sabe como que a gente percebe se está tomando lugar no nosso coração? É se a nossa vida é voltada mais para aquilo do que para Ele. Se você tem tempo para casar e para cuidar da tua esposa e do teu marido e não tem mais tempo para Jesus, alguma coisa está errada. E o que passa disso é falta de prioridade. É invenção de moda, porque a gente tem tempo. Essa semana eu estava conversando com o Tiago e eu falei que eu gosto de aproveitar. Essa semana eu fui para a academia todos os dias. Menos hoje. Não é à toa que eu estou acabado, mas eu fui. Mas sabe por que eu gosto de academia? Por 2 motivos. O primeiro é o óbvio. Uma vida saudável, porque se eu vacilar eu ganho 5 quilos. Sendo da PBG, 7 quilos eu ganho numa semana. Fui visitar a irmã Marlene essa semana. Irmãos... E eu não sei falar não, né? Só de pão caseiro tinha 5. Tinha torta. Tinha pudim. Tinha bolo. 2 tipos. O Naldo não foi, então tinha bastante comida. Marcelo foi para me ajudar a quebrar um galho. Então eu malho, o primeiro motivo é esse. Mas o segundo, sabe o que eu descobri? Que é um ótimo tempo para eu pôr meu fone. E na academia você sabe qual que é o esquema do fone? É ninguém vir bater papo. Então eu amo pôr meu fone, que se eu ponho o fone, ninguém fala nada. E eu gosto de fazer reflexão bíblica enquanto eu malho. Prioridade. Agora, eu tenho outro tempo com Jesus? Claro que eu tenho, mas eu tenho aproveitado tudo. Trânsito. Eu odeio trânsito, mas o tempo bom para ouvir alguma coisa sobre Jesus? Ou para pôr a Bíblia. Se você não tem o aplicativo da Bíblia, baixa. Você clica no texto, dá o play. Tem alguém lendo a Bíblia para você. E eu sou um cara muito... eu sou mais auditivo. Eu amo ouvir, eu prefiro ouvir do que ler. Então a gente inventa desculpa porque nós queremos. E nós colocamos essas coisas no lugar de Jesus por escolha nossa. Uma boa dica para você analisar é o que tem tomado o teu coração. Porque eu tenho uma coisa bem zoada para falar para você. Tudo isso é idolatria. A gente gosta de falar mal de católico. Mas a gente ama uma idolatria. A diferença é que o católico é assumidamente idólatra à imagem. E a gente que idolatra a gente viva.
A gente que faz agenda de acordo com alguém que pede. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com essa linha tênue do cuidado do nosso coração, da entrega. Nós temos que amar os nossos sim, tá? Para você não usar minha pregação dizendo, não é amor, agora é cada um por si, que Jesus é o meu Senhor. Não. A prioridade colocada na coisa certa vai fazer com que Ele seja o seu Senhor. Quem dita o ritmo da nossa vida? Deus. Não a esposa. Não, é que agora que eu casei está difícil vir para a igreja. A idolatria pegou teu coração. A prioridade de estar com Jesus tem que ser dada por nós mesmos. Senão, nós seremos vítimas de um problema que é fofinho. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que o texto ele é muito claro de que existe consequência para quem não só ouve, mas obedece. Olha o que diz lá o 47 e 48. Eu lhes mostrarei. Aqui se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, ó a linguagem aqui da engenharia, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Sim, o próprio Jesus aqui está mostrando o que acontece com aqueles que entenderam o senhorio dele. Essa linguagem que ele usa da construção, era assim como a linguagem agropecuária, era muito famosa naquele tempo, porque as grandes construções eram muito valorizadas. Jesus está dizendo que é simples. A vida quando eu sou o Senhor, é como se você tivesse uma casa tão profunda de alicerce, que independente do que bata, não abala. Aliás, essa semana é uma boa semana para usar esse texto. Quanta chuva. Jesus de misericórdia, sexta-feira eu achei que não ia ter ninguém aqui no culto. Quem estava aqui viu, meu irmão, chuva para todo lado. E aí é triste, porque depois você vai ver os noticiários, casa caindo, árvore caindo. Então o que esse texto está dizendo é, quando você está firmado no senhorio de Jesus, as suas raízes são profundas. O alicerce está pronto, irmãos. É por isso que nós precisamos acordar para algo básico. E eu prometo que eu estou falando há muito tempo que eu vou fazer uma pregação sobre isso e não fiz ainda. Nós precisamos entender que a tempestade ela faz parte, mas só derruba quem está sem alicerce. Esse é o problema. Quando a gente não tem base profunda em Jesus, a gente usa das dores da vida para se afastar dele. Porque o desmoronar aqui é uma figura no sentido de que abala a fé. Não, nós temos que conhecer tão grandemente Jesus como Senhor e a palavra dele, ao ponto de estar pronto para o dia mau. Porque vai vir tempestade, porque vai bater água na parede, mas se a gente estiver firme, a casa não abala. No senhorio de Jesus, a gente está pronto para viver o que Jesus tem para a gente e ponto. Porque é Ele quem determina os nossos passos. E aqui falta um pouco de leitura, porque quem segue Jesus não tem vida tranquila, mas tem presença. É entender que Ele é o primeiro lugar em tudo. Ele nos protege. Mas irmãos, o que eu quero enfatizar aqui, o que Jesus está enfatizando ao usar esse exemplo da construção, é que não é só sobre ouvir, irmãos. Por favor, entendam isso. É pôr em prática. Por isso que eu falo que não é sobre frequentar igreja. Isso é um dos detalhes. Mas é o quanto aquilo tem efeito na minha existência. A gente vai ter que lutar todos os dias para ser forte na fé, irmãos. Todos os dias. O nosso testemunho tem que ser vivo todos os dias. Vai bater muita água na parede do nosso casamento todos os dias. Dos nossos filhos. Hoje a gente se arrumando para vir para a igreja. Eu sou muito observador. Primeiro que teve uma cena muito fofinha. Sentamos para tomar um café, fomos fazer oração. A Helen falou assim, quem vai orar? A Helena pediu a palavra. Irmãos, parecia o primeiro bolo da festa de aniversário. Ela fez, eu gostaria que orasse hoje uma pessoa muito especial para mim. Aí ficou os três assim com cara de, é só orar pro café. Alguém que cuida muito da gente. Alguém que eu amo. Alguém que quando a mamãe não está, cuida de mim e do meu irmão com todo amor e carinho. Eu já aqui, ó. Eu falei, que medo de não ser eu agora. Ela falou, eu quero que o papai ore por nós. Eu falei, meu Deus. Fechem os olhos. Cara, eu orei, lindo. Mas na hora que ela levantou para vir para a igreja, acho que não foi por maldade. Espero. Ela está com uma sainha preta linda.
Tá com uma blusa que, eu não sei se é de propósito, que eu não entendo se é aquele nozinho, sabe? Que tem as pontinhas, eu não sei se a blusa é aquilo. Na hora que ela levantou e foi para a porta, eu falei, essa barriga aí? Oxe, uma faixinha da barriga de fora. Falei, tá achando que você é quem, filha? Ela fez, é o quê? Por isso que eu acho que não foi por maldade. Espero, Jesus. Ela fez, o que foi, pai? Eu falei assim, sua barriga está de fora. Ela, aham. Aí deu uma puxadinha na blusa, bem no migué, e continuou andando. Aí eu fiz assim, eu chamo a minha esposa às vezes de Rose, eu chamo ela de muitas coisas, falei, ô Rose, que é Ellen Rose, tá bom? Pra você não falar que eu tô com um problema de personalidade, não, é Ellen Rose. Rose, olha pra tua filha. E aí, irmão, com a Ellen é sem dó. Lá em casa o bonzinho sou eu. Aí ele falou, levanta essa saia, menina. Aí ela, tadinha, acho que a saia dela deve estar aqui, tanto medo que ela tá da mãe. Arrumou a barriga, mas deve estar com as coisas de fora. Você percebe? Aí eu, não levanta, filha. Não é bonito isso. E aí, se você quer mostrar sua barriga, o problema é teu, tá bom? Mas a minha filha com 7 anos não vai mostrar. Antes que você fale, ai, que machista. Cada um cuida do teu filho. Combinado, igreja? Se a tua filha mostra a barriga, o problema é teu. A minha com 7 anos não vai mostrar. Porque já com 8 tá com piercing. Já pensou? Já tá aqui de top. Tá entrando pra academia, ô miséria? A minha esposa não anda assim? Percebe o detalhe? É tênue. Vai mostrar a barriga não. E se você vê ela aqui na igreja hoje e a barriga estiver de fora, chame atenção em meu nome. Ou senão só faz assim, Helena, é melhor você arrumar, seu pai tá ali em cima. Mas faz com cara de assim, ó. Pra ela entender como é que é a parada. Percebe? O que Jesus está dizendo é que se a gente estiver alicerçado nele, vai bater coisa difícil. Mas a casa está firme na rocha, irmão. Para nossa casa ficar firme na rocha, tem que ter alicerce. Agora, qual que é o nosso problema? Ele não é o Senhor das nossas vidas e a gente quer viver o suprassumo da vida com Ele, que é o terceiro ponto. Existe consequência também para quem o conhece e nada muda. Porque o texto vai dizer no 49, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Ou seja, o oposto também é verdadeiro. Se existe promessa para aqueles que têm Jesus em primeiro lugar, também existe para aqueles que não fazem isso. É como se a gente entendesse que é uma casa sem base sólida, é uma casa que ao chegar a tempestade, ela vai desmoronar. Ela vai cair. E talvez você tenha percebido que cada tempestade, uma parte da casa se despedaça. Irmãos, a gente tem que estar atento a isso. Tem hora que já está batendo e a parede está trincando. A gente está vendo que está errado, mas a gente não cuida. A gente não tem dado prioridade. E eu vou insistir, por favor, me ouça. Se Jesus não for prioridade, não tem vida cristã que aguente, não tem casamento que aguente, não tem educação de filho que aguente. Vai desmoronar. O problema é que a gente percebe geralmente quando é tarde. Porque se ele for a prioridade, dificilmente você não vai ser uma pessoa boa para os seus. É muito louco isso. Porque se ele for a prioridade, no dia mau, ele segura a tua mão. Porque se ele for a prioridade, você vai passar pelo deserto com ele indo do lado. E não desmorona. É garantido. Não tem como dar errado. O segredo é sobre prioridade. Quem tem governado as nossas vidas. Irmãos, é por isso que, me desculpa, não fale, ai, comigo é assim, perto de mim. Não tem como. A gente é crente. Tem hora que a gente quer dar voadora? Claro que tem. Não estou dizendo que o sentimento não vem. O grande detalhe é se nós estamos alicerçados em Jesus. Talvez você esteja aqui nessa manhã com o seu casamento vivendo a pior crise. Talvez você esteja aqui essa manhã lembrando de toda a tragédia que já está sendo 2024. Se o alicerce for profundo, pode vir o que for. Você está pronto para não ser desmoronado. Mas o alicerce se chama Jesus. É Deus sendo a prioridade das nossas vidas todos os dias. Enquanto a gente existir, todos os dias. Porque senão, não tem como. Amém, queridos? Não é sobre o coaching de sucesso. Mas é sobre o Deus que cuida da gente todos os dias. Senhorio não se negocia. Com Jesus é tudo ou nada, infelizmente. 99,9% você não consegue ser de Jesus. É 100%. É em tudo. É nos detalhes. É no amor. É no cuidado. É entendendo que se não for fazer a vontade dele, a nossa vai terminar mal. E eu concluo
Talvez você tenha percebido que só chamar Jesus de Senhor e nunca o considerar como tal tem feito da sua vida uma vida muito mais religiosa do que cristã. Talvez você perceba que você faz parte de uma lista do famoso crente meia-boca, que diz que conhece, mas em nada o enaltece. Se a gente não mudar os hábitos, nós faremos a famosa frase murro em ponta de faca. Tentaremos resolver repetindo as mesmas coisas. Tem uma frase que é a frase principal do Celebrando a Recuperação, que é um projeto muito bonito, que um dia a gente vai trazer para a PBG, e a frase que está até na camiseta deles é: nada muda se nada muda. Se a gente não tomar as medidas necessárias, seremos enganados pelo movimento religioso de frequentar uma igreja de domingo e achar que isso é suficiente. E não é não. A igreja de domingo é só um momento que a gente tem para se alimentar, ter comunhão, para seguir a jornada lá fora que está sendo proposta para a gente. A igreja de domingo não lhe garante salvação. A igreja de domingo não lhe garante vida tranquila. Mas o senhorio de Cristo sobre a sua vida te garante tudo isso. Mas você tem que entender que senhorio é um manda, o restante obedece. Um faz, o restante apenas cumpre. Porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E é Ele quem tem poder para transformar as nossas histórias. Amém, queridos? Amém mesmo? Feche seus olhos então, eu quero orar por você nesta manhã. Feche seus olhos. Quero que você faça uma autoanálise rapidinha sobre isso. Se Jesus está em primeiro. E se não tiver, que você tenha a sinceridade de fazer uma busca de quem está nesse lugar. Ah, pastor, meu ego está muito elevado. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, para mim não serve. Não, meu ego é elevado porque eu já apanhei tanto na vida que comigo é assim. Ah, pastor, não, é minha esposa. Não, por ela. E aí quando ela fala para mim que igreja é coisa de gente que não tem como, eu nem vou para a igreja. Não, são os meus filhos. Meus amigos. As minhas posses. Tem muita coisa que tem tirado o senhorio de Jesus das nossas vidas. Tem muita coisa complexa que por vezes tem cara de coisa bonita, mas rouba de nós o senhorio de Jesus. Irmãos, o cristianismo é tudo sobre Ele. O cristianismo não é para evidenciar nome de homens. Não, não. Nós somos apenas instrumentos. É tudo sobre Ele. É tudo para Ele. É tudo dele. As nossas vidas pertencem a Ele. O que nós somos, nós entregamos a Ele. Então não é sobre estar difícil ou estar fácil. É sobre o quanto Ele participa para mudar a trajetória das nossas vidas. Porque com Ele, mesmo no dia mau, a gente encontra abrigo e segurança. Mesmo nas piores das tempestades, a parede fica construidinha, bonitinha. A casa está protegida. Pode vir furacão, pode vir terremoto na vida. Se Jesus for o primeiro, se Jesus for o centro, se Jesus for o Senhor, nada terá força para destruir a nossa jornada. O fato são as autoanálises que precisamos da idolatria que tem gerado no nosso coração. Criticar idólatra é fácil. Difícil é perceber que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E muitas coisas nos tiram do caminho do Senhor. Porque nós damos ouvidos muito fácil a coisas que vão criando pelo mundo. Seja coach, seja a esposa, seja o filho, não importa. A minha oração tem sido todos os dias: Jesus, seja o primeiro na minha vida. Porque todas as vezes que eu assumi esse lugar, deu errado. Jesus, cuida de tudo. Porque das vezes que eu tentei fazer por conta, eu sofro até agora. Eu não sei como você chegou aqui. Quais são as suas lutas? Quais são as suas jornadas? O que você está atrás? Mas aqui a gente vai tentar fazer com que essa igreja seja cristocêntrica até o fim. Nunca será sobre nós. Sempre será
sobre Ele. Queremos crescer e aumentar o número de pessoas, mas nunca será sobre nós. Sempre será sobre Ele. Queremos terminar essa galeria. Queremos comprar o terreno do lado. Queremos ter uma igreja famosa, sim. Queremos fazer o nome dele cada dia mais conhecido. Queremos que esse lugar seja definitivamente um ponto de encontro entre Jesus e o pecador, sim. Mas nunca será sobre nós. Sempre será sobre Ele. Jesus, obrigado. Obrigado pela palavra que o Senhor deixou para a gente. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos protegido, tem nos guardado. Mas o meu pedido nessa manhã é: seja o primeiro em tudo. Seja a ponta. Seja aquele que guia as nossas vidas. Que nós não apenas proclamemos Senhor, mas que nós possamos evidenciar que temos um Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor cuide de nós. Cuide do nosso coração idólatra. Cuide das vezes que a gente tenta assumir tudo e que sempre termina mal. Que nós possamos nos lembrar que o Senhor é um Deus que cuida, que ama e que guarda. Que não nos prometeu vida tranquila, mas prometeu estar com a gente todos os dias. Nós queremos declarar que tudo é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. A nossa família é do Senhor. O nosso casamento, nossos filhos, as nossas posses, são todos e tudo do Senhor. Porque o Senhor é o primeiro nas nossas vidas. E é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.